extremidades. Exatamente. A doutora Ermelinda é simplesmente uma das maiores autoridades do país no pé diabético, que é uma expressão cunhada para se definir o que é uma preocupação que deveria ser. Né? Nós brasileiros achamos que somos tão bons de pé, né? Futebol, o Ronaldinho Gaúcho, o Neymar, a Marta, mas de fato a gente liga muito pouco para os pés. O cuidado com os pés, isso é uma coisa que está, inclusive, até chama a atenção. Que cuidados a pessoa deve ter com o pé diabético? Veja bem, Paulo, o ponto passa principalmente por digamos, uma estratégia simples, a retirada dos calçados durante uma consulta. Então, se o paciente... Do modo como a pessoa tira o sapato já é indicativo? Não seria exatamente, eu estou falando assim, na hora que ele vai a uma consulta médica, se ele tem, desculpe, os pés examinados, ele pode ter uma detecção de algum problema, seja de deformidades ou de insensibilidade, que são os dois pontos que são mais chamativos quando a pessoa tem esse problema dos nervos periféricos. E por que isso é importante? Porque a gente fez uma pesquisa há alguns anos aqui no Brasil, através da SBD, que é a Sociedade Brasileira de Diabetes, e em mais de 300 pessoas, 65% nunca tinham tido seus pés examinados. Quer dizer, é um problema realmente sério. Isso é uma consulta comum. Exatamente. Então, quando eu falo retirar os calçados, é exatamente isso. Quer dizer, se você nunca teve seus pés examinados, você não vai procurar, você não vai encontrar, porque você não está procurando. Então, é por aí, passa pela retirada dos calçados e a partir daí você vai, então, procurar através de testes simples de sensibilidade e ver se a pessoa já tem alguma perda ou não. Eu pergunto se é possível e com que frequência detectar o diabetes já pelo exame dos pés. A pessoa pode ter um diabetes silencioso e ter um comprometimento já dos pés? Com certeza. 15% das pessoas já pode ter alguma alteração nos nervos periféricos à época do diagnóstico. Para você ter uma ideia, esse problema está tão crescente que os pacientes que ainda não são diabéticos, mas eles já têm algum grau de intolerância à glicose, que são chamados pré-diabéticos, eles já podem também ter alguma lesão, algum problema nos nervos periféricos. Então, a gente tem que procurar cada vez mais fazer a detecção precoce, porque 60% dos pacientes com diabetes podem não ter nenhum problema e eles muitas vezes são também assintomáticos. Ou seja, a doença pode ser silenciosa, pode estar silenciosa. Exatamente, porque a neuropatia, que é esta complicação do diabetes nos nervos, pode evoluir com sintomas e pode evoluir sem sintomas. O problema também se passa quando há sintomas. Por quê? Porque eles não sabem que aquele sintoma pode ser um problema neurológico, como por exemplo, uma dormência, uma queimação, atribui a uma outra causa que não o diabetes em si. E né? esses sintomas geralmente acontecem à noite, quando a pessoa está em repouso. Então, é importante relatar isso ao médico. Dormência ou? Dormência, queimação, formigamento ou uma dor. A dor às vezes pode vir com uma forma assim, tipo uma facada, uma pontada, uma sensação alternada de que o pé está quente ou gelado. Bom, os dedos dos pés são chamados de artérios. Vamos considerar dedos dos pés. Isso entre os dedos dos pés, na sola do pé, não, indefinido. Começa realmente na ponta dos dedos. E principalmente as pessoas mais altas têm mais chance, porque os nervos periféricos, né, os nervos que estão conduzindo a inervação dos pés e das pernas, começa exatamente de forma ascendente, ou seja, vem dos pés, vão atingir as pernas e às vezes até as mãos também são acometidas, sempre começando pela parte mais distal, pela parte mais final, que seriam os dedos. Qual o risco de uma amputação de um dos dedos dos pés, ou até do próprio pé, ou até um pouco mais acima, para um diabético que não tome os cuidados devidos? Veja bem, isso daí é um problema muito grave, porque, para você ter uma ideia, ao longo da vida de um paciente com diabetes, 1 em cada 4 pode ter algum problema nos pés. Então, é uma frequência muito alta. Então, o paciente realmente tem que procurar fazer um diagnóstico precoce, porque a chance dele se machucar e não perceber é grande. Então, esse trauma que numa pessoa sem diabetes poderia evoluir de forma relativamente fácil, no paciente com diabetes leva a um processo que nós chamamos de úlcera, e essa úlcera se infecta e pode levar à amputação.
E feridas que seriam no não diabético facilmente curáveis, no diabético demoram muito mais a cicatrizar. Porque muitas vezes, além do que você colocou, a questão da má circulação, vem a infecção. E a infecção no paciente diabético, principalmente quando ele não está bem controlado, é muito mais complexa para ser tratada. E vem a questão também do tratamento tardio. Então, essa somação de fatores, infelizmente, leva à amputação. Agora, especificamente, no início, nós nos referimos aos cuidados que a família tem que dedicar à pessoa, não só o indivíduo mesmo, mas a família ajudar a detectar algum problema e tratar o pé do idoso diabético. Ou seja, acho que pode ser que eu esteja enganado, mas assim, após o banho, secar muito bem entre os dedos dos pés, fazer uma higiene bem apropriada, não é isso? Com certeza. Por que é importante enxugar bem entre os dedos? Porque justamente o fungo gosta de umidade. Se você deixa a região entre os dedos mais úmida, pode ocorrer o que a gente chama de micose, né? A frieira, que é um problema realmente comum. Além do mais, a pele do paciente pode ficar rachada, seca, e isso leva a essas rachaduras que também podem se tornar fissuras. Então, existem vários cuidados que podem passar por uma simples hidratação, como também o uso de calçados adequados. As mulheres diabéticas, principalmente, costumam usar sapatos muito assim da moda, que machucam os pés. Então, se você tem insensibilidade, você pode ter um problema, sofrer um trauma e termina evoluindo com a úlcera sem perceber. Então, esses cuidados de examinar o pé, sempre tomar banho, enxugar, usar um calçado adequado, usar uma meia que não seja muito apertada e, principalmente, exigir que ele seja examinado pelo menos uma vez por ano durante uma consulta. Do mesmo modo como a gente recomenda para um fundo de olho, para afastar problema nos olhos, um exame no coração para ver se não tem algum problema, digamos, que leve a infarto, outras avaliações na urina para ver se tem problema no rim. Então, o exame dos pés é tão obrigatório quanto em essas outras partes do corpo. Quando cobrir os pés e quando deixar o pé mais arejado? Veja bem, Paulo, idealmente seria bom as pessoas usarem um sapato mais fechado. Por quê? Porque se você usa uma sandália aberta, você vai ter uma maior chance. A gente sabe que isso é um pouco difícil no Brasil, com essa imensa um país quente, né? região, tantas regiões que nós temos. Então, você chegar uma pessoa em Manaus, por exemplo, ele não vai querer usar um sapato apertado, mas assim, apertado ou um sapato fechado. Mas é importante que ele procure usar um sapato que se adeque ao seu pé e que principalmente proteja de algum trauma. Por isso que é importante descobrir se tem ou não neuropatia para tomar os devidos cuidados. Se você não sente, você perde o alarme que avisa se tem algum trauma, que é o alarme da dor, por exemplo. Tradicionalmente,